Alô, amigos da TV Cidade, tudo bem? Bom estarmos juntos. A partir de agora, nos encontramos aqui no nosso canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, para mais uma edição do programa Cidade Aberta. Cidade Aberta, que tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade de Farroupilha cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta é sempre o nosso espaço para a discussão de assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e também trazendo informações as mais importantes que movimentam a nossa comunidade e que acontecem aqui em Farroupilha. Você já sabe, o que acontece em Farroupilha, você vê aqui na nossa TV Cidade. Afinal de contas, somos a única emissora de TV no município de Farroupilha, então as imagens do nosso dia a dia passam aqui pela TV Cidade. No programa de hoje nós recebemos aqui nos estúdios, nesse primeiro segmento, o coordenador da CDL Jovem de Farroupilha, o Samuel Poli. Olha, semana passada, dia 2 de junho, foi o chamado Dia D de Impostos, ou seja, nós brasileiros trabalhamos até o dia 2 de junho, nesse ano, somente para pagar impostos. Olha, não é moleza não, hein? Trabalhando praticamente meio ano só pagando tributos. E além de tudo isso, você acaba suando, trabalhando, se esmerando, se esforçando, pagando os seus tributos, e se tivesse o retorno que constitucionalmente eles deveriam dar, ainda assim já seria ruim. Pense no contrário, o retorno que a gente não está tendo de tributos sai do nosso bolso e não vem. A Constituição bonitinha diz, reza direito, como deveria ser, mas na prática não acontece isso. E aqui em Farroupilha, a CDL Jovem, muito movimentada, muito articulada também com esta questão, tem trabalhado o assunto, percorrendo os veículos de comunicação, divulgando e falando um pouco mais da voracidade da carga tributária que afeta a vida dos brasileiros. Samuel, bom te receber aqui nos estúdios. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, amigos. Obrigado pela oportunidade. Realmente, no último dia 2, quinta-feira, celebramos, entre aspas, o Dia da Liberdade dos Impostos. Se comemorou, embora não deveria se comemorar, né? Se comemorou o pagamento, ufa, caiu o fardo pesado, né? A gente brinca que existem duas notícias, uma boa e outra ruim. A boa é que a gente trabalhou até o dia 2, justamente para considerar os dias pagos, utilizados para pagar impostos e tributos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Trabalhamos desde o dia 1º de janeiro até o dia 2 de junho, somente para pagar esses impostos. Essa notícia, teoricamente, é boa. A ruim é que cada ano que está passando, vai aumentando. Ano passado nós comemoramos no final de maio. Este ano já estamos em junho. Então, nossa preocupação, e se nós olharmos o histórico, desde que foi começado a fazer a tabulação dos dias necessários para pagar impostos trabalhados, cada ano, cada década tem sido mais. Na década de 70 era em torno de 76 dias, na década de 80, 77, na década de 90 em torno de 100 dias, nós já estamos com mais de 150 dias. Mamma mia! É uma preocupação. Então, a CDL Jovem de Farroupilha, assim como outras CDLs do país inteiro, tem o quê? Tem trazido essa informação aos consumidores, à população em geral. Todos nós sabemos que a carga tributária é alta. A maioria nem sabia que nós trabalhávamos de janeiro até junho somente para pagar os impostos e tributos. Isso que nós não estamos nem comentando, que após isso, a gente sempre diz assim, que após junho tem a questão de trabalhar para pagar segurança privada, quem tem. Por exemplo, muitas empresas, muitas lojas, comerciantes se obrigam a pagar a segurança privada. Não é uma questão de escolha, mas tem sido ultimamente uma questão de obrigatoriedade. Obrigatoriedade. A questão de saúde particular e educação. Então, nós estamos falando somente de serviços que retornam, teriam que retornar, né, do ente público. Então, vejam só quantos dias são necessários para a gente trabalhar durante o ano e cadê o retorno? A grande pergunta que nós sempre colocamos, cadê o retorno? Porque quando você olha o estado da saúde, da educação, das estradas e tantas outras demandas extremamente necessárias, a gente vê que o retorno cada vez está mais aquém. E os impostos cada vez mais pesando para os lojistas, os industriais e a população em geral.
Eu sei que São Paulo tem o chamado impostômetro. Se tem uma ideia, eu não sei se a gente consegue pronunciar a sigla, o número, consegue lê-lo, porque é número para mais de metro. O que se arrecadou de 1º de janeiro até 12 de junho de 2016, somente em tributos e em impostos? Exatamente. Esse site é bem interessante, o impostômetro, porque todo mundo pode chegar nele, ele está sendo constantemente atualizado. Semana passada, que foi o último momento que eu olhei pelo site, estava em mais de 850 bilhões. É muito dinheiro, a gente se questiona aonde está sendo aplicado. Porque... A gente não faz nem ideia do volume, do montante, né? Exatamente. Então, esse site, inclusive, ele foi criado para ampliar a informação aos consumidores, à população em geral, para que também funcione como uma ferramenta de cobrança dos seus entes públicos. Porque se a população ficar quieta, ninguém questionar nada, vai continuar cada vez mais sobrando a conta para nós e nós vamos cada vez continuar pagando mais. A ideia é o quê? Que a população tenha uma consciência crítica, assim, de cobrar dos seus representantes, desde os vereadores, prefeitos, deputados. Hoje em dia, com a internet, tu tens meios de atingir várias formas, até através das redes sociais, de que as informações e a pressão popular chegue até os nossos representantes. E claro, tem que começar, como a gente diz, na própria aldeia, né? Embora não seja uma matéria que não se resolva, por exemplo, no âmbito do município de Farroupilha, é uma matéria que vem do estado ou até mesmo lá de Brasília, mas tem que começar, porque a pressão daqui pode fazer a pressão no estado e do estado pode chegar lá em Brasília. Agora, se todo mundo fica quieto, não dá nada, né? Exatamente. E inclusive essa é uma das funções da CDL, por ser uma Câmara representativa. O comércio, ele tem uma grande representatividade, aqui na nossa cidade é 25%, no país todo ele tem um peso enorme. Então, são essas forças, essas pessoas que estão engajadas de maneira voluntária, que estão trazendo essa informação para a população. E a gente quer que cada vez mais sensibilize, principalmente os representantes públicos, porque eles são quem gerenciam todos esses milhões, bilhões arrecadados via impostos e tributos. E nós precisamos que essa carga toda seja da forma mais responsável aplicada. E tem que começar o exemplo de cima. Tem que começar a haver um enxugamento do corpo público. O ente público tem que ter mais responsabilidade aonde vai investir toda essa verba arrecadada. Com certeza. Até fazendo jus, a equipe de produção muito atenta ao nosso comentário aqui, o pessoal acaba, o Diego e também o Israel e o Glacir, a turma por aqui, pegando o impostômetro, 873 bilhões, 265 milhões, 300 mil reais. É dinheiro para mais metro, gente. Para né? mais metro. Não se consegue nem imaginar obras que se poderiam ser feitas, hospitais que poderiam estar numa situação muito melhor do que a questão, sobretudo aqui no estado, né? E o curioso é que essa alta carga tributária acaba pesando mais na camada mais pobre da população. Por quê? Porque aqui no nosso país a carga tributária onera muito mais o consumo do que a renda. Porque assim, o telespectador nos entender, um produto, ele sofre tantos impostos, um efeito cascata tão grande, que desde que ele sai lá da cadeia de produção, pela indústria, comércio, até chegar no ponto de venda final, ele passa por tanta sobrecarga de taxas e impostos, que todo mundo acaba pagando isso. Principalmente aquele que tem menos renda, o mais pobre, vamos dizer assim, acaba pagando mais o pato, porque ele tem menos poder de compra e, consequentemente, ele acaba pagando muito mais em tudo que ele tem que adquirir. Se tem uma ideia, por exemplo, de alguns produtos básicos que a gente compra no dia a dia ou adquire no dia a dia, o percentual de impostos que a gente paga e que está embutido aí? Vou dar um exemplo. Aconteceu, inclusive, na quinta-feira, no dia da liberdade dos impostos, algumas cidades conseguiram fazer uma ação, a própria CDL da cidade realizou ação em postos de combustíveis. Então, nesses postos foi comercializado o combustível sem a carga de tributos, dá praticamente a metade do preço. Foi bacana de ver que nos postos que realizaram esta ação, tinha filas desde a madrugada. Mesmo sabendo que quem conseguiu o vale para retirar o combustível era limitado, era 20 litros por consumidor. Se for analisar, 20 litros não dá nem meio tanque, é pouquinho. Porém, o consumidor está tão interessado nessa
economia, que não se importou de ficar desde a madrugada fazendo... Fez filas. Fez filas. Então, onde o combustível baixa 50%, foi uma oportunidade única para o pessoal abastecer e, de uma certa forma, a CDL mostrar, visualizar isso para os consumidores. Afirmar de que o preço do combustível que nós pagamos na bomba, nos postos, metade dele é tributos, não está errado, então. Exatamente. Porque, em média, a carga de tributos dá 41%. Tem alguns produtos que passam de 50%, alguns produtos que dão um pouquinho menos de 40%. Mas, você trabalhar com a média, praticamente metade do valor, de 41 para 50 está próximo. Então, metade do valor de tudo que você paga são impostos. E você pode conferir nas suas notinhas fiscais, desde 2012, há uma lei que todo o cupom fiscal aparece o valor de tributos que foi efetuado na sua compra. E é bem interessante, apesar de numerozinhos estarem pequenos na notinha, você olhar, começar a botar na ponta do lápis e ver de cada compra que você adquire, quanto é imposto e quanto realmente não é. Você vai se assustar com o valor. Vai cair de costas, como a gente diz, né? Falando um pouquinho, tu conhece também, até porque o Samuel Poli também trabalha no comércio, tem loja de materiais de construção, a Poli Materiais de Construção. Em cima do segmento de materiais de construção, a carga tributária também é pesada? É pesado. Inclusive, existem algumas distorções. Vamos pegar um exemplo. Banheira de hidromassagem seria um item supérfluo. Normalmente não é todas as pessoas que vão ter uma banheira de hidromassagem. Em sua casa, certo. O IPI dela, que é o Imposto de Industrialização... São produtos industrializados? É 8%. 8%. Enquanto que a tela de alambrado é aquela tela que o pessoal cerca a sua casa para proteger da bandidagem que rola solta. Quer dizer, não é nada supérfluo uma tela. A tela é item necessário de primeira utilidade. Ele tem IPI de 15%. Nem deveria ter IPI, para ser mais justo. Então você vê a distorção, o item supérfluo tem 8%, enquanto um item extremamente necessário, visto a insegurança que nós vivemos, tem 15%. Um outro item que a gente pode também questionar são as maquininhas de lavar, que a dona de casa tem para bater roupa, que não é nada supérfluo, isso é necessário, porque todas as mulheres trabalham fora hoje em dia, precisam ter a máquina para ajudar nos afazeres domésticos. Tem mais de 15% de IPI. Então, ali também é uma distorção que acaba acarretando no custo final do produto. O cimento também tem muito imposto? Também, na base de 38%, quase 40% de Sério? imposto, Tudo isso? Então, também toda a obra vai... Revestimentos, azulejos, pisos também, 20% a 30% de impostos? De 30% para cima. Acima de 30%? Sim, todos esses produtos que a gente precisa obrigatoriamente para uma obra, tem uma taxa elevadíssima de cargas e tributos. Olha só. E nós consumidores vamos lá, compramos e pagamos, aí achamos que o Poli é que está vendendo caro demais. Só que todos têm que, quem menos ganha nesta parte, o governo ganha a sua parte muito bem com os impostos. O próprio fornecedor ganha, e talvez quem ganha menos é aquela ponta que vende diretamente para o consumidor, que vê a sua margem cada vez mais encolhida. Nós, por estarmos no comércio, a gente é o elo da cadeia. Então, nós é que temos o impacto de quando há uma mudança de tabela ou quando tem um aumento de tributos. Infelizmente, a gente tem que repassar, porque dependemos dessa situação para manter. Mas realmente a alta carga atrapalha muito, porque como o poder aquisitivo da população em geral não é dos mais elevados, acaba limitando muita coisa em virtude dos impostos que estão dentro. É interessante ressaltarmos que nós não somos contra a cobrança de impostos. Inclusive, nós comentamos que no Brasil são mais de 150 dias. Tem países que passam de 160, 170, Dinamarca, Finlândia, Itália, França. Europa. Enfim, né? Só que quando você analisa o retorno deste imposto, desses tributos, aí que é de chorar, porque o Brasil sempre é um dos piores em termos de retorno. Nenhum brasileiro seria contrário a uma carga tributária que estamos pagando, desde que o retorno fosse de maneira eficiente. O problema é que o retorno é inverso. Então, a gente vê países de primeiro mundo que cobram bastante, mas dão um retorno plenamente satisfatório. Ao contrário do nosso, que arrecada muito, cada vez que arrecada mais, e quando dá um rombo, quando dá qualquer divergência de contas, sempre
criam mais impostos, haja visto uma CPMF, o aumento do ICMS, sempre acaba colocando nas costas de toda a população em geral, por erros da própria gestão e gerência desse dinheiro. Certo. Bom, nesse momento, nesse ano trabalhamos até o dia 2 de junho, única e exclusivamente, é bom dizer isso, né, Samuel? Única e exclusivamente, tudo que nós ganhamos no ano só para pagar impostos. Não ficou nada para alimentação, não ficou nada para lazer, ou seja, o teu salário que tu ganhaste, o salário que eu ganhei, foi única e exclusivamente, que o telespectador ganhou também, só para pagar impostos. Parece mentira isso, né? É inacreditável. E tu não tirou nada para o teu bem-estar, nada para a tua alimentação, nada para investimentos, vou trocar de carro, vou fazer um negócio. Não, nada. Só para pagar impostos. Esse ano, dia 2 de junho. O ano que vem, quem sabe, pode ser o dia 8, dia 10 de junho, né? Essa é a nossa preocupação, por isso que estamos... Não para de crescer. Estamos fazendo essa maneira de divulgação, procuramos os meios de comunicação para fazer, de uma certa forma, ecoar aos quatro cantos esta informação, que a população cada vez seja mais crítica, uma crítica assim proativa, que procure seus representantes, que cobrem, questionem eles o que eles fazem para honrar a sua representatividade, porque é muita coisa que está em jogo. É inclusive o futuro dessa nação. A gente, quando olha as contas públicas, vê que o Estado, o município, a União, eles gastam mais do que arrecadam. A gente sabe que nas nossas casas, nas nossas empresas, nós não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. Então, a gente procura fazer da melhor forma, enxugar as contas, administrar, gerenciar de uma maneira coerente. E é isso que nós precisamos. Nós não queremos mais uma governança em que se olhe apenas questões partidárias ou de assim, escolhas um pouco questionáveis de onde utilizar os tributos. Queremos, sim, que seja gerenciado de uma forma profissional, como você faz na sua casa, com as suas contas, ou como uma empresa faz na sua administração. Certo. Preocupa bastante também como vocês da CDL Jovem Farroupilha estão vendo esse governo interino, provisório em Brasília, ainda o governo do Michel Temer, ainda não se cantou aos quatro cantos que haverá aumento de impostos, mas já se começa a ventilar de que pode ser uma possibilidade. Passaremos sem aumento de impostos? Esperamos de que o recado que a população em geral, todos os representantes do comércio, da indústria fez nesses últimos meses, chegue a sensibilizar esses nossos representantes. A gente tem essa esperança. A diminuição de ministérios foi um acerto, porém alguns nomes que estão já nomeados para representar parece que não foram tão acertados porque estão envolvidos nessa questão da Lava Jato. Nesse lamaçal todo, né? Isso nos preocupa, porque isso gera desconfiança. O mercado investidor ele é muito volátil, ele não está ainda acreditando, o próprio consumidor ainda não está 100% crente de que haverá umas mudanças muito significativas e nós dependemos diretamente disso. O comércio em si, a indústria principalmente, está sentindo muito essa parada na economia atual. Tomara que já tenhamos atingido o fundo do poço, daqui para frente a gente consiga começar a subir, se recuperar. Mas precisamos, porque infelizmente, gostamos ou não, dependemos da definição e das decisões lá de Brasília. E até não acomodar aquela bagunça generalizada que temos acompanhado diariamente, a gente sabe que a gente vai acabar surtindo, todo esse efeito vai refletir em nós. Até porque já passou da época e da hora também, né, Samuel, de uma reforma tributária. Se fala em reforma política, reforma previdenciária, reforma tributária, mas uma reforma tributária não é aumentar mais impostos, é reduzir os impostos. E o que acho que acaba magoando a maioria dos brasileiros, pelo menos é uma afronta que vem a mim, é o fato de que você paga e não tem o retorno que você deveria ter. Pô, tchê, não é assim, né? Exatamente, Leandro. A gente sabe que todos os políticos que estão lá sabem da necessidade que são as reformas, tanto tributária, da Previdência, tantas outras, e não se vê acontecer isso. Precisamos que alguém tenha a coragem e a responsabilidade de botar a mão nisso e fazer de uma maneira séria e com muita responsabilidade, porque nós dependemos, nós já estamos vivendo um colapso, literalmente o nosso país está num colapso, e se nossos representantes não tomarem decisões acertadas, cortando inclusive na própria
carne, se necessário, e acreditamos que tem que ser dessa forma. Porque as empresas têm que fazer isso, não tem outro jeito, né? Exatamente, as empresas estão inclusive demitindo, reduzindo quadro, muitas fechando portas, o que é mais triste ainda. Então, quer dizer, por questão de se salvar, nós precisamos de medidas urgentes que visem equilibrar a economia e dar um salto qualificativo para os próximos meses, equilibrar a confiança do mercado e depois, naturalmente, haver um crescimento de acordo com o andar da administração pública em geral. Mas, sem o primeiro pontapé inicial por Brasília, nós ficamos reféns, ficamos mãos atadas. E tem que começar aqui por Farroupilha também, cada um fazendo a sua parte, é um efeito dominó que tem que subir, não adianta, né? Exatamente. Então, nós vivemos num país, temos que cobrar nossos representantes, tanto em Brasília como do governo estadual, e aqui da cidade também. Vamos pegar um exemplo, nos últimos dias aconteceu uma feira de produtos, como é que eu vou te dizer assim, da Feira do Brás, ali em Nova Milano. Ninguém é contra as feiras, a gente sabe que a liberdade de comércio ela é salutar, sabemos que isso não tem como impedir, hoje um consumidor pode comprar qualquer produto através do seu celular, do seu computador. O que, falando de nossa cidade, precisamos é uma regulamentação para que seja justo. Justo para quem tem estabelecimento na cidade, que paga tributos aqui, emprega a gente de nossa cidade, faz a nossa cidade movimentar economicamente. E também com quem quer vir de fora com essas feiras itinerantes, não há problema. Desde que eles tenham uma regulamentação de que nivele igualitariamente quem vem em 1, 2 dias fazer uma feira com quem está estabelecido aqui o ano inteiro colaborando com a cidade. Comércio constitucionalmente constituído, né? Exato. Legal, é isso. Porque a gente sabe que essas feiras existem, cada vez pode haver mais, sabem que elas se interessam pela nossa cidade em razão do poder econômico que nossos moradores têm, mas nós precisamos também defender a igualdade de condições. E principalmente, se essas feiras vêm, elas têm que vender o produto e fornecer a nota fiscal. Então, além de tudo, tem essa questão tributária, que fica uma concorrência desleal. Uma sonegação. Exato. Sonegação, diretamente, né? Abertamente. Olha, eu estive em Nova Milano, moro em Nova Milano e fui prestigiar esta feira, também fui ver. Uma loucura. Acho que deu mais gente do que eu entrar em Nova Milano só por causa da feira. Mas o que aconteceu? No último dia da feira, a feira abriu, devia ter aberto na sexta-feira, não abriu, porque teve problema de PPCI, segundo informações. Foi aberta no sábado, funcionou o sábado, domingo, e era para ter segunda-feira. Domingo à noite, todo mundo já deu no pé. Exatamente. Então essa é a preocupação, inclusive, da entidade em si, porque os associados, eles também viram essa questão, souberam desta feira, todos se preocuparam. Repito, não é a questão de bloquear, de fazer um muro, de que ninguém possa entrar na cidade. Muito pelo contrário, todo mundo que vier de fora é muito bem-vindo, empresas, pode vir aqui prestigiar a nossa cidade, nossos consumidores, desde que tenha uma regulamentação, da mesma forma com quem está aqui estabelecido tem, é obrigado normalmente a pagar taxas de alvará, tributos, enfim, todo um regramento salutar, porque a competição ela é muito boa, ela é salutar desde que nivelada. Igualitária, né? Aliás, diga-se de passagem, a administração municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria de Finanças, concedeu o alvará para o funcionamento desta feira. Foi concedido o alvará pela Prefeitura de Farroupilha. Aqui não se discute o fato da Prefeitura conceder, a culpa não é da Prefeitura, me parece que a culpa está na questão da legislação. Nós temos que proteger o que é nosso. É impedir, é fechando as portas? Não, é tratar de forma igualitária. Por que as lojas da nossa cidade estão aqui, pagam os seus tributos e não conseguem daqui a pouco ser competitivas como estas lojas que, esse grupo de pessoas que foi e fez a feira em Nova Milano? Claro, não pagou imposto, então são critérios desiguais, não dá para competir diante da desigualdade. Poli, quero te deixar com a palavra final, eu sei que tu tens compromisso em seguida também, obrigado, mas enfim, algo mais que tu gostarias de acrescentar, à vontade. Agradecemos, Leandro, agradecemos a TV pela oportunidade, novamente o espaço. A ideia é essa, largamos a informação para que toda a população, quanto mais pessoas tiverem esta informação sobre tributos, impostos, ela possa ser mais crítica, que ela conscientize, cobre dos seus representantes o bom uso
destes tributos. Nós precisamos nos unir neste ponto. Todos nós sofremos as consequências desta má gerência. Portanto, o recado da CDL Jovem de Farroupilha, agradecendo mais uma vez ao Leandro, ao telespectador, é que reflitam, se questionem, cadê o retorno? Onde é que está indo nossos impostos, nossos tributos? O que devemos fazer para que os nossos governantes, nossos representantes tratem melhor? Acreditamos que seja através de cobrança, de pressão proativa. Devemos sim cobrar dos nossos representantes, desde o primeiro dia de mandato até o último, uma boa gerência com muita responsabilidade sobre os tributos. Com certeza. Obrigado, até a próxima, Poli. Muito obrigado. Obrigado. Samuel Poli, coordenador da CDL Jovem aqui no município de Farroupilha, foi nosso convidado falando sobre o chamado Dia D do Imposto, dia 2 de junho, semana passada, e olha que a gente paga imposto. Eu vou depois colocar o assunto também brevemente em pauta com a professora Diego Tormes, que vai participar conosco na sequência do programa Cidade Aberta. Olha, estou impressionado com o número, eu não consigo ter a dimensão do tamanho do volume que esse valor de 873 bilhões, 265 milhões de reais, 300 mil reais, olha, é dinheiro em cima de dinheiro, dinheiro para mais e metro. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto logo em seguida. Eu quero também mandar um forte abraço, eu sei que acompanha a gente, acompanha a TV Cidade, aos pais do Samuel, ao Inidir e também a dona Terezinha, a Ter, o pessoal ali do bairro Medianeiro, forte abraço, obrigado pelo prestígio também, pelo acompanhamento. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, com apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade, e também do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. Eu volto em seguida então conversando com o professor Diego Tormes. Fique por aí, a gente volta já já.